falar de Vasco. Medel, absolvido PSTJD. Vamos falar também sobre a situação de Rossi, de Marlon Gomes, de Michael. Vamos falar também sobre, enfim, o governo do estado deve fazer o edital de licitação no Maracanã. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E domingo às 4 da tarde a bola. E como rola no Maracanã, Flamengo e Vasco? Ah, Thiago, porque o Maracanã, o Flamengo na frente, que era o mandante do jogo, o turno foi o Vasco, e a gente não gosta nem de se lembrar. Mas o Vasco e Flamengo 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 10ª rodada do retorno. Bom, foi uma quinta-feira de boas notícias. O Medel é absorvido pelo Supremo Tribunal de Justiça Esportiva por causa daquele barraco que houve no jogo contra o Santos, que o Santos todo sentou subiu em cima da bola, e o Sebastião Ferreira ficou irado, acabou tendo briga generalizada, e o Medel, para separar, tentou empurrar os brigões e acabou sendo expulso, e ele foi absorvido pelos auditores do STJD. Com isso, o chileno terá condições legais de enfrentar o Flamengo domingo no Maracanã. E como foi um dia cheio de julgamento no STJD, o Vasco foi multado em R$10 mil por um torcedor que jogou lata de, seja de cerveja, Coca-Cola, que seja que for, no gramado lá do Horto, quando o Vasco venceu o América Mineiro por 1-0, e o Vasco foi multado, ou seja, foi um dia de absorção e multa para o Gigante da Colina lá no STJD. Bom, e os 3 contundidos que saíram ontem durante o jogo da vitória de 1-0 sobre o Fortaleza. Dos 3, o Rossi, o Marlon Gomes, que saiu no intervalo, o Michael. Desses 3, o que está mais tranquilo é o Michael, que sentiu uma fisgada, mas não deverá ser problema para o jogo. Já o Rossi sentiu a mesma contratura na mesma coxa direita, que deixou ele de fora dos últimos jogos. Inclusive, é se questionar se o jogador, o departamento médico vascaíno, se não está liberando os jogadores cedo demais. Lembrando que o Gabriel Dias também vinha de uma contusão seríssima, e até foi submetido a uma cirurgia, e ele, assim que voltou, sentiu uma contusão que até já retornou, estava ontem no banco, mas é natural questionar se o departamento médico não está liberando cedo demais. E o Marlon Gomes, que foi substituído no intervalo, sentiu a coxa esquerda, sentiu fortemente a dores, e amanhã o Departamento de Comunicação do Vasco irá anunciar para a gente o resultado dos exames de ressonância, que os 3 foram submetidos nessa quinta-feira, para saber a gravidade ou não dos locais lesionados. Lembrando que o departamento médico do Vasco não trabalha com prazo. Falar, o jogador vai voltar em X semanas, eles não trabalham com isso. Mas vamos aguardar que o departamento de comunicação do Vasco fala dos resultados dos exames. E, enfim, o governo do estado irá, amanhã, nessa sexta-feira, anunciar o edital de licitação do Maracanã, que
provável que a licitação aconteça nos primeiros meses de 2024. Com isso, o termo de uso provisório do Maracanã será renovado pela 10ª vez para a dupla Fla-Flu. Mas agora com prazo curto até o fim do ano, e eles deverão depois fazer nesse mesmo edital, esse edital de termo uso no Maracanã até sair a licitação definitiva. Mas vamos aguardar para ver como que vai ficar sobre isso, porque lembrando que além do Vasco e a dupla Fla-Flu, o Vasco tem 2 parceiros para o Maracanã, um deles é o BMW Torre. Tem também um BSB Arena de olho de administrar o Maracanã. O BSB Arena já é gestor no Manda Garrincha Brasília, está de olho em administrar o Serra Dourada em Goiânia, está de olho também em administrar o estádio Barueri em São Paulo. Então vamos aguardar aqui para ver como que vai ser essa licitação do Maracanã. De olho se vai haver transparência, né, nessa licitação. Lisura do Maracanã. Bom, lembrando que o Lauro Jardim uma vez falou que ele postou no Jornal Globo, noticiou, que os americanos da 77 pediram ao governador se poderia dar garantias que havia lisura no transparência na licitação do Maracanã. O governador teria dito, olha, aqui é Brasil. Depois ele soltou um videozinho mostrando que tem lado. Vamos aguardar. Mas fala em tem lado. Agora está tendo um estresse da Conmebol, porque o Flamengo se acha dono do Maracanã. É sabido desde o ano passado que a Conmebol e a CBF deu ok, que seria o Maracanã o palco da final única na Libertadores. E como o Flamengo não se classificou para a final, dançou antes, bem nas quartas de final, eles simplesmente querem jogar a 5 dias no Maracanã, 5 dias antes da final. Sendo que nesse prazo, que o Maracanã terá que ser entregue à Conmebol. Bom, eu não deixo de pensar na ironia do destino, porque o presidente do Fluminense sempre se mostrou uma espécie de escudo do Flamengo, defendendo os interesses do Flamengo em relação ao Maracanã. Agora estão sentindo na pele a arrogância do Flamengo. Seria do Flamengo geral, dessa atual diretoria. Engraçado que muito tempo atrás, a imprensa, mais precisamente a que a gente chama de Fla-Press, né? Só tem olhos para um clube e uma pequena parte, uma minoria. E a própria diretoria do Flamengo na época dizia que o Eurico Miranda era arrogante, prepotente, e agora eles estão fazendo uma versão até pior. Então é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno, nossa reflexão da hora do almoço, e depois o resumo no melhor da sexta-feira do Vasco. Provavelmente a gente vai falar da licitação do Maracanã. Até mais.